Olá, eu sou Rodrigo Cota, seja bem-vindo ou seja bem-vinda à aula introdutória do nosso curso prático de investimento para iniciantes. Esse é um curso que está voltado para você que quer dar os seus primeiros passos no mundo do investimento, além dos passos já dados na caderneta de poupança. Também interessa e muito a você que já investe o seu dinheiro, mas quer conhecer novas opções, considerando que as taxas de juros hoje em dia no Brasil estão mais baixas do que era antigamente. E também interessa a você que já tem um razoável conhecimento da área de investimento, que até já investe em ações, mas quer aperfeiçoar o seu conhecimento e as suas noções sobre as técnicas de investimento em ações, né? Como, por exemplo, as técnicas de análise gráfica e as técnicas de análise fundamentalista. É um curso para iniciantes, mas não é um curso raso. Não é um curso que vai ficar falando aqui expondo aqui coisas óbvias, coisas que a maior parte das pessoas já sabe. Não, que a gente vai fundo. Ao final do vídeo, ao final do curso, você certamente terá adquirido conhecimentos relevantes que você não tinha e que vão te ajudar a investir com segurança o seu dinheiro, aumentando o retorno, a rentabilidade dos seus investimentos e minimizando riscos. O curso ele está dividido em dois módulos. O primeiro módulo é o módulo voltado para o Tesouro Direto, para instrumentos de renda fixa, para a previdência privada e para os fundos de investimento. Nesse tema, fundo de investimentos, vamos explorar tanto os fundos voltados à renda fixa, como também os fundos voltados à renda variável. Você pode adquirir os dois módulos juntos, conjuntamente, ou pode adquiri-los separadamente. No primeiro módulo, a ênfase vai ser dada no investimento em títulos do Tesouro. Então vamos mostrar aqui o que são títulos do Tesouro, o que é a dívida pública, quais são os títulos disponíveis ao público, como os títulos funcionam, como você ganha dinheiro levando o seu investimento nos títulos até o vencimento, como você pode ganhar dinheiro sobre a volatilidade dos preços dos títulos. Então, enfim, vamos dar aqui um conhecimento completo, bastante amplo sobre o investimento em título do Tesouro, que é bom registrar, oferece a você ter rendimentos muito mais elevados do que o simples rendimento da caderneta de poupança, e com um nível de segurança também bastante elevado. Mas nesse primeiro módulo a gente não fica só nos títulos do Tesouro. Vamos também, como eu já falei, explorar as outras ferramentas, os outros instrumentos de investimento em renda fixa, como, por exemplo, as debêntures, as LCIs, as LCAs, os CDBs, né? Vamos ver quem é que emite isso, como você adquire esses títulos, quais são os riscos inerentes a esses títulos, como é a tributação deles, né? Toda uma visão bastante completa. Vamos explorar também os planos de previdência complementar, né? PGBL, VGBL, e na seara dos fundos de investimentos, vamos explorar tanto os fundos de investimento em renda fixa como os fundos de investimento em renda variável, né? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens, os riscos, por que você deve ir, o que é que você deve tomar cuidado, né? O que é que você deve analisar antes de investir num fundo de investimento, como é que funciona a tributação, né? Como é que funciona a entrada do dinheiro, o saque do dinheiro dos fundos, enfim, uma visão bastante completa, bastante abrangente. No segundo módulo, o módulo do investimento em ações, vamos ver o que são ações, né? Quem são as empresas que estão por trás das ações, como funciona o mercado de ações, como se formam os preços, como esses preços oscilam, por que eles oscilam, como se posicionar no mercado de ações mirando o longo prazo, como se posicionar mirando o curto prazo. Vamos explorar a fundo as ferramentas de análise fundamentalista,
as ferramentas de análise gráfica, né? Vamos ver lá Fibonacci, vamos ver lá a média móvel, vamos ver as bandas de Bollinger, MACD, suportes, resistências, enfim. É como eu disse, é um curso para quem está iniciando, é um curso para quem já tem um pouco mais de experiência, mas não é um curso raso. É um curso que vai fundo e que vai te dar um conhecimento muito relevante para mudar a forma como você investe o seu dinheiro. Muito bem. Dito isso, vamos começar do começo. Afinal de contas, isso aqui é uma aula introdutória, né? Eu começaria perguntando, o que é poupança, né? Bem, poupança é aquilo que se forma quando o indivíduo ganha mais do que o que ele gasta. Isso é poupança, né? Agora, quem forma poupança tem que guardar a poupança, né? Não vai guardar a poupança embaixo do colchão. Isso daí é uma coisa antiga, né? A inflação come o seu dinheiro, vem alguém, leva o seu dinheiro, enfim, não é por aí. E mais, quem guarda o dinheiro embaixo do colchão deixa de ganhar dinheiro, deixa de ter rendimentos em cima da sua poupança. Então, quem forma poupança busca investir a sua poupança. E é isso daí que é o assunto do nosso curso. Mas quem pensa em investir, quem forma poupança e decide investir, tem algum propósito com aquele investimento, né? Então, tem gente que poupa e investe para casar, para comprar um carro, comprar uma casa, para viajar, para se prevenir contra as incertezas da vida, os reveses da vida, poupa para se aposentar, né? Ou simplesmente poupa para ficar rico, né? Para juntar dinheiro e ter liberdade, fazer o que quiser da sua vida. Tem aqueles que guardam porque simplesmente ganham tanto que não conseguem gastar tudo aquilo que ganham. Bem, todo investimento tem algum risco e a gente vai explorar aqui os diversos riscos que envolvem os investimentos. E cada pessoa tem uma atitude em relação aos riscos, né? Tem gente que, enfim, não gosta, é avesso ao risco, não quer correr risco algum de perder aquilo que juntou. Tem gente que sabe que para ganhar mais com o seu investimento tem que assumir algum risco de perder um pouco daquilo que juntou, né? Então, antes de se escolher onde você vai investir o seu dinheiro, é preciso analisar você, ou seja, seus propósitos, o quanto de risco você está disposto a assumir e quais são os seus objetivos com o seu investimento. Vamos ver aqui uns 2 ou 3 slides sobre essa questão do perfil do investidor, perfil de risco, dos investimentos, né? Como fazer essa conciliação. Mas antes de entrar nesses slides, vou falar um pouquinho sobre mim, tá? Então, já me identifiquei no começo. Meu nome é Rodrigo Cota, eu sou formado em Administração de Empresas, sou especialista em Relações e Negócios Internacionais, tenho um certificado CPA 20 da Anbima, sou analista de comércio exterior do Ministério da Economia, já fui subsecretário de Créditos e Garantias às Exportações do Ministério da Fazenda, já fui subsecretário de Governança das Estatais também do Ministério da Fazenda e também fui secretário executivo adjunto do Ministério do Planejamento. Mas, entrando no que interessa a nós, né? Quem investe em ativos. E o que é que são ativos? Ativos é tudo aquilo que você pode adquirir e que depois de adquirido conserva seu valor e pode ser novamente transacionado no mercado, pode ser revendido novamente. Existem ativos materiais e existem ativos imateriais, intangíveis. Por exemplo, ativos materiais, uma casa, um apartamento, um carro, são coisas que você pode pegar e são coisas que você compra e ele não perde todo o seu valor de imediato.
Tem sempre algum valor que se preserva ao longo do tempo, permite depois que você o revenda. Por exemplo, outro exemplo de ativo físico, uma máquina, né? Mas existem também os ativos intangíveis, né? Os ativos financeiros são, essencialmente, ativos intangíveis. Ações, títulos, duplicatas, recebíveis. Existem outros ativos intangíveis, como, por exemplo, marcas, patentes. Então, é tudo aquilo que, apesar de você não tocar, você pode adquirir e revender no futuro ou trocar por dinheiro no futuro e que, portanto, funciona como reserva de valor, né? Os ativos financeiros se dividem em dois grandes grupos: os ativos de renda fixa e os ativos de renda variável. Os ativos de renda fixa são aqueles que o investidor vai oferir renda, ou seja, vai ganhar dinheiro adquirindo, e o quanto ele vai ganhar, ele pode, de alguma maneira, estimar no momento da compra, né? E, na renda fixa, também há a expectativa de que o rendimento do ativo necessariamente seja positivo, ou seja, que você não vai perder dinheiro com aquele ativo se tudo der certo. Os principais exemplos de renda fixa são as cadernetas de poupança, os CDBs, CDIs, títulos do Tesouro, LCIs, LCAs. Vamos ver tudo isso no curso aqui comigo, né? Já os ativos de renda variável são aqueles que você, ao adquirir, você não tem como antecipar o quanto você vai ganhar com eles. E há, sim, um risco maior de que você venha a perder dinheiro com esses ativos. E é justamente pelo fato de haver um risco de perda que os ativos de renda variável costumam oferecer um rendimento maior do que os ativos de renda fixa. Os principais exemplos de renda variável são as ações, né? E também os derivativos. Muito bem. E quais são os riscos inerentes aos ativos, né? Existem 3 tipos de risco que praticamente estão presentes em todos os ativos financeiros, né? O primeiro dele é o risco de crédito. O que é o risco de crédito? É o risco do emissor daquele ativo não conseguir repagá-lo, né? Basicamente, o risco de crédito está associado a ativos de renda fixa lastreado em dívida. Ou seja, vamos citar aqui um exemplo que a gente vai explorar no curso, né? Uma debênture. Quem compra uma debênture está emprestando dinheiro a uma empresa em troca de juros e do retorno do seu capital dentro de um prazo pré-estabelecido. Então, o risco de crédito é o risco, a possibilidade de que aquela empresa que emitiu a debênture não tenha capacidade de pagar os juros e o principal, o capital que você emprestou a eles, total ou parcialmente, né? Se você lhe paga só uma parte daquilo que você emprestou para ele, você está tendo uma perda e, naturalmente, houve aí o risco, se consubstanciou, se materializou o risco de crédito. O risco de mercado diz respeito à volatilidade dos preços dos ativos. Esse risco fica mais claro no mercado de ações, né? Como as ações não têm um valor de face, um valor intrínseco, né? O preço dela, o valor dela é definido pelo jogo entre oferta e procura da ação, ou seja, se tem mais gente querendo comprar aquelas ações, aquela ação, o preço sobe. Se tem mais gente querendo vender aquela ação, o preço cai. E isso vai definindo ao longo do tempo o preço da ação.
Então, essa volatilidade do preço, essa mudança do preço conforme oferta e procura desse ativo, que é a ação, é que significa, que implica, que materializa o risco de mercado. E esse risco de mercado, ele te propicia tanto a chance de ganhar mais, como o risco, a possibilidade de você também perder dinheiro na operação, se não conseguir fazê-la direito, né? O risco de liquidez, por sua vez, é o risco do investidor não conseguir vender aquele ativo a um preço justo, num intervalo de tempo razoável, quando ele decida vender. Eu acho que o que melhor caracteriza o risco de liquidez é o ativo imobiliário, né? São os imóveis. Todo mundo sabe que uma casa, um apartamento, por ter um valor mais elevado e ter um mercado mais restrito, ou seja, a quantidade de pessoas interessadas mais limitada ao local, aos interessados naquele local onde a casa, o imóvel está estabelecido, você acaba tendo uma maior dificuldade de vendê-la quando decide vender, né? E se você tiver pressa, você acaba tendo que vender por um valor inferior àquele valor que você considerava justo, até que o mercado considera justo. Então, essa dificuldade, essa maior dificuldade de transformar um ativo em dinheiro é a sua liquidez, né? E o risco de não convertê-lo em dinheiro num tempo adequado é o risco de liquidez. Isso não está presente só no mundo dos ativos imobiliários, isso também está presente no mundo dos ativos financeiros. E há alguma correlação entre risco e os retornos esperados para cada tipo de ativo. Obviamente que, se o indivíduo se dispõe a investir em um ativo um ativo mais arriscado, um ativo em que ele pode perder mais dinheiro, ele necessariamente vai demandar um retorno mais elevado para aquele ativo, para compensar o risco dele, né? Principalmente se você tem dois ativos, você pode investir em dois ativos, se um tem um risco mais alto do que o outro, e quando eu falo em risco, eu estou falando da combinação entre risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez, obviamente você só deve investir no mais arriscado se ele te oferece uma rentabilidade mais elevada, um retorno, um ganho mais elevado, né? Outra coisa importante, quanto maior ou quanto mais longo o prazo do investimento, é maior o risco, né? Por exemplo, se você empresta o dinheiro a alguém, você compra um ativo que representa a dívida de alguém, né? Compra uma debênture de uma empresa. E o prazo desse seu empréstimo à empresa, representado pela debênture, é de 3 anos, né? Quanto maior esse prazo, 3 anos, maior o risco, maior a possibilidade de acontecerem na vida da empresa fatos adversos que venham a dificultar ou comprometer a capacidade dela de honrar a sua dívida, né? Esse risco seria muito menor se você empresta à empresa por um prazo de 1 semana ou um prazo de 1 mês, né? Então, isso daí ilustra bem o porquê da gente afirmar que quanto maior o prazo, maior o risco. E, consequentemente, quanto maior o risco, maior o retorno. Você vai ver isso também quando a gente explorar aqui os títulos do Tesouro, que os títulos do Tesouro de prazo mais curto têm um retorno menor do que uma rentabilidade, um ganho menor do que aqueles títulos de prazo mais longo, né? E, por fim, quanto maior a liquidez do ativo, menor o retorno, e quanto menor a liquidez do ativo, maior o retorno. Isso tem tudo a ver com a questão do risco de liquidez, né? Se você está investindo num ativo que você vai ter dificuldade de vender, se você precisar vender rápido, ou seja, você tem problema de liquidez, obviamente você só vai entrar
assumir esse risco de liquidez se você tiver um retorno mais elevado. Muito bem. Como eu já falei mais cedo, todo investidor tem propósitos para o seu investimento e tem determinado padrão de atitude em relação ao risco. Tem um determinado apetite ao risco. E é, portanto, necessário que, antes de investir, o investidor avalie a adequação do produto de investimento, né, daquilo que ele vai investir, ao seu perfil como investidor. E o que é que ele deve analisar dentro dessa análise de adequação, né, de investimento ao seu perfil de investidor? Primeiro, as restrições do investidor. Idade, horizonte de investimento, conhecimento do produto, tolerância ao risco. Se você é um investidor jovem, tá? Espera-se de você um apetite maior ao risco. Por quê? Porque se, eventualmente, aquele investimento que você faz dá errado e você perde uma parte do dinheiro, perde todo o dinheiro, você tem tempo para recuperar esse dinheiro. Se você já está numa idade mais avançada, além de você ter menos tempo para recuperar um investimento mal feito, provavelmente você já está mais perto da sua aposentadoria, ou seja, mais perto daquela fase da sua vida onde você precisará utilizar a sua poupança para suportar o seu padrão de vida, para suportar os gastos que você tem na sua vida, né? Uma outra coisa importante é o horizonte de investimento, né? Se você está querendo poupar para comprar um carro no ano que vem, não faz sentido você adquirir um ativo, investir num ativo que só possa ser resgatado daqui a 5 anos, ou que possa ter uma volatilidade muito grande no curto prazo, tá? Fazendo com que você corra o risco de que daqui a 1 ano aquele ativo esteja valendo menos do que o que você esperava e você não possa resgatar, né? Outra coisa importantíssima quando você avalia o investimento é ter conhecimento do produto, né? Alguém pode te oferecer um investimento que rende uma maravilha, diz, nossa, claro que me interessa, vou ganhar muito dinheiro. Mas por trás daquela rentabilidade maior pode ter um risco muito elevado que você não está disposto a correr, ou que você não está disposto a correr dentro do horizonte de investimento que você tem, né? Ou até que não seja compensado esse risco pelo retorno que está sendo oferecido. Então, é importante, antes de investir, conhecer bem o produto, os condicionantes, as condições desse produto de investimento. E, em relação à tolerância ao risco, esse é um outro item fundamental que o investidor tem que analisar. Se você é um investidor que faz questão de ver todos os dias o saldo da sua conta aumentando, você não deve investir em ativos que tenha uma volatilidade maior de preço. Porque quando esse preço dele estiver em baixa, você vai ter a sensação de que perdeu dinheiro e tenderá a vender aquele ativo e, com isso, realizar a perda, ou seja, efetivar a perda, o que, obviamente, não é bom para você, né? Então, as perguntas que você tem que fazer para você antes de investir diz respeito a isso, né? Então, o ativo é adequado aos objetivos do seu investimento? Então, você tem que avaliar o período em que você deseja manter o investimento, as preferências quanto à assunção de risco e as finalidades do investimento, né? Se eu estou poupando para me aposentar, então faz sentido eu comprar um título, um CDB, uma debênture que só vai
ser resgatada daqui a 10 anos. Ou eu comprar ações e levar para o longo prazo. Mas se o meu objetivo é comprar um carro no ano que vem, aí, de repente, não é recomendável você pegar esse dinheiro e investir em ações, porque daqui a um ano você pode não, o mercado de ações pode não ter tido um resultado favorável e não vale a pena, ou seja, não é recomendável você vender as suas ações nesse período de tempo muito curto, né? Uma outra coisa a se perguntar é se a sua situação financeira é compatível com o ativo. É importante você avaliar as suas receitas regulares, o valor e os ativos que compõem o seu patrimônio e a sua necessidade futura de recursos. De novo, se você acredita, se as suas receitas, né, se a sua renda mensal não é suficiente para cobrir as suas despesas, ou há uma probabilidade razoável de que as suas despesas sejam maiores do que as suas receitas no curto prazo, então é provável que você precise daquela sua poupança, né, no curto prazo, resgatar aquela sua poupança para pagar as suas despesas. Então, não é recomendável que você pegue essa sua poupança e coloque num ativo com pouca liquidez, ou num ativo que só seja resgatado daqui a 5 anos, ou mesmo num ativo de renda variável, que, como eu disse, há sempre a possibilidade de, no curto prazo, você ter alguma oscilação adversa, né? Então, se as suas receitas são menores em relação às suas despesas, é importante você ter uma reserva com mais liquidez, que você possa lançar mão sem prejuízo num intervalo de tempo mais curto. Por outro lado, se você ganha muito mais do que o que você gasta, você está sempre formando poupança, então faz todo sentido você investir a sua poupança, o seu superávit, em ativos de prazo mais longo, né, de maturação mais longo, que vai te dar um retorno mais elevado e sem risco de você precisar resgatar aquilo no curto prazo. Por quê? Porque você tem bons rendimentos mensais, né? E a última pergunta é justamente isso. Você tem conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao ativo, né? Então é importante você avaliar os riscos associados aos produtos, ao produto, né? E aos ativos subjacentes, né? O perfil dos emissores e prestadores de serviços associados ao produto, a existência ou não de garantia, os prazos de carência, as taxas por serviços relacionados e a tributação. Ou seja, tudo isso são atributos do ativo em que você poderá estar investindo. E é importante você ter conhecimento de cada aspecto desse antes de tomar a sua decisão de investimento, porque algum aspecto desse pode ser inadequado para o seu perfil, né? Para o seu apetite ao risco, para a finalidade do seu investimento, para a relação custo-benefício, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. O mais importante, tudo aqui, o mais importante, quais são os riscos associados ao produto? O cara me ofereceu uma debênture com uma rentabilidade de 20% ao ano. Nossa, isso aí eu não consigo encontrar em lugar nenhum. Vou investir. Espera aí, cara. Se a rentabilidade oferecida está sendo muito elevada, é porque o risco deve ser muito elevado. Quem é essa empresa que está emitida essa debênture? Qual é a saúde financeira dessa empresa? Será que ela vai conseguir honrar com o seu compromisso ou ela quebra e você perde o seu dinheiro, né? Essa debênture, por exemplo, tem garantias, né? Se existe bem, a gente vai explorar isso na nossa aula, mas se existe algum bem dado como garantia para aquela dívida representada pela debênture, olha, o risco é menor, né? Não tem bem nenhum dado em garantia, não tem nenhum banco dando uma fiança para a debênture, etc. Enfim, não tem ninguém dando uma contragarantia, é só o risco da empresa.
a saúde da empresa não é boa. Então, não é, de repente, um investimento adequado. E por fim, o investimento, digamos, um fundo de investimento, que é oferecido com uma tremenda expectativa de retorno, mas cobra uma taxa de administração muito elevada, ou então tem uma tributação muito elevada. Tudo isso tem que ser avaliado antes da tomada de decisão. Ok, vamos ficando por aqui com essa aula introdutória. Se você ainda não comprou o curso, está vendo esse vídeo aqui ou no YouTube ou naquela parte da plataforma Hotmart que antecede a compra, está na hora de você então tomar decisão. Se confia no nosso trabalho, segue em frente, faz a compra, se adquire apenas o módulo 1, né, para ver a parte de tesouro direto, de renda fixa, de fundo, se adquire apenas a parte de ações ou se compra eles integralmente, né? Se você já comprou, se você já está dentro do curso, tanto no módulo 1 quanto no módulo 2 ou no curso integral, obrigado pela sua confiança. Venha comigo ter essa viagem fascinante pelo mundo do investimento, que eu tenho certeza vai mudar a sua vida, vai mudar a forma como você lida com o seu dinheiro.